Vamos ficar malucos! Me diga uma coisa, cara. Nunca dançou com o demônio sob a luz do luar? Quê? Eu sempre pergunto isso às minhas vítimas. Eu gosto do som da frase. Nunca roube a cena de um comediante. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre 5 fatos e curiosidades do filme Batman, de 1989. Filme do Homem-Morcego, de Tim Burton, com Michael Keaton e Jack Nicholson. Falei em uns vídeos atrás sobre o filme Superman, de 1978, que foi o primeiro grande filme de super-heróis de quadrinhos no cinema. Batman, de 89, é lançado em um momento que os filmes do Homem de Aço já não faziam sucesso, com Super-Homem 3 e 4 sendo mal avaliados por crítica e público, dando péssima bilheteria. Porém, Batman, apesar de dividir opiniões, foi um fenômeno cultural em sua época, e foi um grande sucesso financeiro, custando cerca de 48 milhões de dólares e faturando mais de 400 milhões para a Warner. Agora, vou trazer 5 fatos e curiosidades sobre este filme, desde como era a imagem do Batman na época, a escolha de Tim Burton para a direção e dos atores que foram cogitados para o papel de Batman. Mas antes, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Temos vídeos novos toda semana. É importante falar que a imagem que o Batman tinha antes dos filmes de Burton era muito diferente da que temos hoje. O grande público viu o Batman como a figura mostrada na série de comédia dos anos 60, e as próprias histórias em quadrinho do Batman foram inspiradas pelo sucesso dessa série. Foi só em meados dos anos 70, com Neal Adams, que as histórias do Homem-Morcego passaram a se distanciar do humor até chegar nos anos 80, com Frank Miller revolucionando o personagem com O Cavaleiro das Trevas e Batman Ano 1, além de histórias clássicas como A Piada Mortal de Alan Moore. Mas essas histórias em quadrinho não chegavam ao grande público, sendo um desafio para Tim Burton fazer um filme com a estética que o longa de 1989 tem. Burton era um diretor inexperiente na época, tendo 2 filmes no currículo: As Grandes Aventuras de Pee-wee e Os Fantasmas se Divertem, que caminhavam muito mais para a comédia. Isso fez com que os fãs de quadrinhos, que estavam com as histórias escritas por Frank Miller e Alan Moore na cabeça, ficassem receosos com o longa, achando que ele poderia se inspirar na série dos anos 60. Essa recepção negativa dos fãs de Batman fez com que a Warner adicionasse Bob Kane, criador do personagem, na produção do filme. Mas o que foi mais motivo de indignação na época, e é criticado até hoje, é o que vamos falar a seguir. A escalação de Michael Keaton foi inesperada e muito criticada. O ator não era forte nem alto e tinha um histórico nos filmes de comédia. Realmente, é difícil dizer que ele tinha o perfil para ser o Batman no cinema. Mas antes do ator ser escolhido, por já ter trabalhado com Tim Burton, outros atores foram cotados para o papel. Dentro de grandes nomes já consagrados, Harrison Ford foi cogitado para o papel, assim como Mel Gibson, que era uma estrela por conta de Mad Max e já era protagonista de Máquina Mortífera. Dentre atores que estavam em ascensão na época, Kevin Costner, que tinha estourado com o sucesso de Os Intocáveis em 1987, foi considerado, assim como Charlie Sheen, que era uma grande promessa do cinema, com destaque em filmes como Platoon e Wall Street. Dennis Quaid foi outro ator que foi cogitado pelos produtores do filme, assim como Bill Murray, até então conhecido apenas pelas comédias. William Dafoe, que muitos consideram que poderia ser um ótimo Coringa, na verdade foi considerado para ser o Batman no longa de 1989. Pierce Brosnan, antes de ganhar fama com a franquia 007,
também recebeu proposta, mas recusou o papel. Por último, Tom Selleck também foi sondado. O ator quase tinha sido o Indiana Jones anos antes e estrelou a série Magnum, uma das séries mais famosas dos anos 80. Na minha opinião, tirando o bigode, Selleck, com sua fama na época e seus mais de 1,90 m de altura, tinha tudo para ser um bom Batman nos anos 80. Assim como foi feito em Super-Homem de 1978, a Warner buscou um grande nome do cinema para dar credibilidade e mais público para o filme. Enquanto Marlon Brando foi escalado para o filme do Homem de Aço, Jack Nicholson foi o Coringa do filme do Batman. O ator, que é uma das maiores estrelas da história de Hollywood, era uma figura muito conhecida, sendo um sucesso de crítica e público, tendo ganhado 2 prêmios Oscar de melhor ator até aquela época. Mas para fazer parte do projeto, Jack fez alguns pedidos para a Warner, que resultaram em um dos maiores salários da história do cinema. Contando salário fixo e participação, é estimado que o ator ganhou cerca de 50 milhões de dólares com o filme. Mas é curioso destacar que, segundo a contabilidade da Warner, o longa registrou prejuízo de cerca de 35 milhões. É estranho pensar que um filme que foi considerado um sucesso de público e que resultou em uma continuação, com o mesmo diretor, e depois mais 2 filmes do personagem em sequência, tenha dado prejuízo. O que deve ter acontecido é uma prática comum em Hollywood, conhecida como contabilidade de Hollywood. Nela, os estúdios acabam colocando diversas despesas que não fazem parte, necessariamente, do filme, do custo do filme, fazendo com que o valor de produção fique mais elevado, e o filme, mesmo com muita bilheteria, acabe não registrando lucro com o seu lançamento. Bom, esse foi o Top 5 de Batman, filme de 1989, que foi um fenômeno cultural e ajudou a reconstruir, para o grande público, a imagem do Batman. How childish can you get, huh? You wouldn't hit a guy with glasses on, would you? Huh?